Começa agora. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Informação, utilidade pública e prestação. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está no ar. Olá, amigos, muito bom dia. Está começando o Jornal da Manhã aqui pela sua rádio, pela sua emissora. Mais uma vez estamos juntos, nossa equipe está formada, os nossos repórteres já estão a postos para trazer as informações para a gente. Aquelas informações que mais interessam a você, que está aí sintonizado no seu radinho logo no começo da manhã para ficar bem informado. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Servidores da Secretaria de Administração Penitenciária são presos suspeitos de envolvimento com facção criminosa. O que eles faziam? Facilitavam a entrada de produtos ilícitos. Que são esses produtos ilícitos que entram nas penitenciárias, nos presídios do Maranhão? Vamos saber daqui a pouquinho. Municípios do Maranhão recebem nova remessa de vacina. Nesta terça-feira, o governo iniciou a distribuição de mais de 330 mil doses para os municípios. Continua a imunização contra o coronavírus. Reabertos postos drive-thru para aplicação da segunda dose de vacina. Olha, vou trazer também a informação de que bandidos explodem agência bancária no interior do Maranhão. Fazia algum tempo que a gente não ouvia desse tipo de crime aqui no estado do Maranhão, porque muitos bandidos se deram mal, que entraram aí nessa onda, se deram mal. Apareceram aí uns carros carregados de gente que estava fazendo esse tipo de maldade no interior. E aí resolveram fugir daqui, mas parece que reagiram novamente, estão tentando fazer isso novamente. Cuidado com a polícia. Olha, gasolina, que maldade que estão fazendo com o povo brasileiro. Gasolina, diesel e gás de cozinha sofrem novo aumento nesta terça-feira. Começar o dia com uma notícia dessa, principalmente para o pai de família que está desempregado, é um negócio muito dolorido, dói no coração da gente. Nós vamos saber o porquê desses sucessivos aumentos. Será se o Guedes não sabe fazer conta do tanto da Dilma? Não é possível. O PAES é aquele processo seletivo da educação superior da Universidade Estadual do Maranhão. Segundo dia de prova é realizado e apenas 56% dos candidatos compareceram. Vamos trazer os detalhes sobre essa informação, sobre esse assunto. Está começando o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários. O Giro da Notícia. Serviços e utilidade pública. Jornal da Manhã. A credibilidade da notícia. A informação mais perto de você. Jornal da Manhã. Está começando o Jornal da Manhã no oferecimento de Areias Engenharia. Areias Engenharia é aquela empresa que vai livrar você da conta de energia elétrica. Veja só, se alguém consegue fazer isso, para isso precisa de uma ajudinha sua, né? Ele vai transformar a sua conta, vai reduzir a sua conta de energia em 95% e pegar aí a parte do pagamento da sua conta de energia elétrica e transformar numa parcela de financiamento do seu sistema de energia solar. Aí instala o sistema de energia solar em cima aí da sua casa, né? Coloca aquelas placas em cima da sua casa e ela vai gerar energia durante 30 anos para você.
e aí você não vai ficar mais tendo que pagar energia solar, a energia que está subindo a cada dia. Areias Engenharia tem os melhores profissionais da área, basta você ligar, pedir uma visita com os consultores, peça um orçamento grátis, sem nenhum compromisso, basta entrar em contato pelo telefone 988-14-4672, fale com o pessoal da Areias Engenharia. Olha o telefone, o WhatsApp, é o 988-14-4672. Não esqueça também de visitar Impulse Negócios. Impulse Negócios, se você quer saber sobre Impulse Negócios, vá lá no portal da Central de Notícias e clique naquele banner que tem lá, férias, tá? Falando do Valparaíso Aquapark, e aí você vai lá e você vai saber mais sobre Impulse Negócios, que é para impulsionar melhor o seu negócio, fazer com que o seu negócio possa gerar mais renda, possa gerar mais lucros, possa ter mais resultados. É o nosso amigo Elinaldo Vasconcelos e toda a sua equipe que vai lhe orientar sobre o que você deve fazer na sua empresa para aumentar aí ainda mais os seus rendimentos, tá certo? Operação Gênesis, vamos para as informações policiais, James? Plantão policial. Operação Gênesis prende 6 pessoas por fraudes no BPC. BPC é aqueles empréstimos, James. São os empréstimos consignados. As pessoas envolvidas nas fraudes conseguiam fazer a emissão de benefícios assistenciais para idosos fictícios e transferiam o dinheiro, né, de titulares já falecidos para a conta dos idosos falsos. A ação gerou um prejuízo de 14 milhões de reais. Quem tem as informações é o Adalton Gouveia. A Operação Gênese da Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista prendeu previamente nesta segunda-feira 6 pessoas acusadas de fraudar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que seria destinado a idosos. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina e Miguel Leão, no Piauí, e São Luís e Vitorino Freire, no Maranhão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio das contas bancárias vinculadas a 8 CPFs de pessoas envolvidas nas fraudes, bem como a suspensão de 32 benefícios assistenciais irregulares. As pessoas envolvidas na fraude conseguiram fazer a emissão de benefícios assistenciais para idosos fictícios e, no Maranhão, benefícios de titulares já falecidos eram transferidos para Teresina e continuavam ativos, pois não havia informação sobre os óbitos no sistema do INSS. A ação gerou um prejuízo de 14 milhões de reais. Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. A operação recebeu o nome de Gênese, porque os investigados contribuíram para a criação de pessoas fictícias e a continuidades de saques de benefícios de pessoas falecidas por meio de idosos falsários. A Força Tarefa Previdenciária e Trabalhista é integrada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia. Olha, gente, isso é uma coisa de uma maldade tamanha, né, para o idoso. Os idosos são furtados até depois de morrer, né? Até depois de morrer, se dão um jeito de roubar, né, dos idosos. É preciso que haja realmente uma força-tarefa aí dos órgãos controladores, né, para poder barrar esse tipo de fraude no país. Mas eles estão cada vez mais, essas ferramentas de controle estão cada vez mais sendo aprimoradas, estão indo atrás, né, desses criminosos. E olha, tem que dar uma fiscalizada também naquele pessoal que fica na porta de banco oferecendo empréstimo, facilitando não sei o que, né? É fácil para poder conseguir um empréstimo. Agora, para ajudar quem vai pagar, né? É o tal de uma conta de luz que não pode ser cortada no final de semana, mas na segunda-feira a Equatorial chega para cortar. É igual a questão do empréstimo
desse empréstimo consignado. É uma facilidade para poder lhe oferecer o dinheiro, para poder lhe dar o dinheiro, e aí você fica com a dívida pelo resto da vida. E se você atrasar, aí pronto. Aí é que você vai vender a alma para poder conseguir pagar. E as fraudes no empréstimo consignado foram tema de mais uma vez de audiência pública na Câmara Federal. Desta vez, na Comissão de Legislação Participativa. As denúncias estão chegando sobre esse assunto, chegam aos parlamentares por diversas organizações, especialmente as que representam aposentados e pensionistas do INSS. E o INSS estuda a identificação biométrica para combater esse problema. Quem tem as informações é Paula Bittar. Convidado para falar sobre o tema, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, voltou a dizer que o Instituto estuda a implementação de um sistema biométrico para comprovar a solicitação de consignado em folha de pagamento. Segundo ele, o empréstimo consignado é uma política importante, pois garante acesso a crédito com juros mais baixos. Os aposentados e pensionistas representam 1/3 de quem solicita o empréstimo, de acordo com Rolim. Apesar disso, problemas como assédio aos consumidores, com ligações insistentes e, em especial, a contratação de empréstimos não solicitados acontecem. Segundo o presidente do INSS, no segundo semestre do ano passado, com a pandemia, inclusive, as irregularidades aumentaram. Para Leonardo Rolim, a solução passa por mais controle, com identificação pela digital, como no exemplo citado por ele. Nos sistemas tradicionais das instituições financeiras, porém com a comprovação da validação biométrica da autorização do empréstimo consignado. Então, na nossa avaliação, com esse modelo, nós resolvemos esse problema dos empréstimos não solicitados, inclusive reduzimos custos para o INSS, porque as reclamações que nós recebemos gera todo um processo dentro do INSS. Obed Muniz Teodoro, da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, relatou situações difíceis por que passam os aposentados. O banco deposita o dinheiro na conta do aposentado ou pensionista sem ele pedir o financiamento, sem ele pedir nada. Quando ele vê o crédito, a grande maioria não vão procurar saber o porquê aquele dinheiro foi depositado, acaba gastando, quando ele vê, já começa a aparecer o desconto nos seus vencimentos. Eu tenho vários casos também que o aposentado devolveu o dinheiro e o banco continua descontando o empréstimo consignado como se ele não tivesse devolvido. O deputado Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, vice-presidente da comissão e proponente da audiência, ressaltou que o objetivo não é depreciar o empréstimo consignado. O que nós queremos, pretendemos e lutamos é para a lisura de todo o processo. Até porque nós não somos contra o empréstimo consignado. Agora, nós queremos coibir esses abusos que estão acontecendo. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Obrigado pelas informações e daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações. Hoje temos cancelamentos, hoje temos o que rola na rede, hoje nós temos muitos assuntos para vocês e depois do próximo bloco nós vamos dar aquele giro de notícias com os nossos repórteres. Aguarde aí. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
chamada de pistola dentro do presídio, podendo até promover lá uma guerra, como aconteceu naqueles tempos de Rosiana Sarney, né, de acontecer aquela matança que aconteceu com esse pessoal armado lá dentro, né? Além disso, um veículo de luxo que pertence a um dos presos também foi apreendido. A polícia afirma que o automóvel é incompatível com sua renda familiar. O que acontece? Às vezes o cidadão está lá, ele ainda está entrando ainda é quase que estagiário, e aí já começa a comprar carrão. Como é que você tem um salário de R$2.000 e você compra um carro de R$200 mil, R$300 mil? Não dá para justificar. E aí começa a chamar a atenção, que há algo de errado. Coisa incompatível, né, com a realidade dele. E aí foram dar uma investigada e descobriram que o cidadão estava permitindo a entrada desses objetos dentro do presídio. No presídio agora deve entrar enxada, né? O pessoal está indo lá pro cabo de enxada. Já são 51 fábricas de tijolos instaladas dentro dos presídios do Maranhão. É para esse pessoal suar, bater concreto, para poder ter mais saúde, para poder ter mais saúde mental, para poder se recuperar e voltar para cá. Tem aquele benefício que eu acho justo, né? O benefício que eu acho justo: 3 dias trabalhado, 1 dia a menos na prisão. Aí, se você realmente tem boa conduta, diz: não, eu vou trabalhar, vou reduzir os dias aqui dentro, ainda posso mandar um dinheirinho para minha família que eu deixei morrendo lá de fome lá fora, abandonei minha esposa, abandonei meus filhos e vim aqui para dentro porque fui fazer besteira, e aí vou trabalhar agora para me recuperar. O cidadão que quer se recuperar, ele faz isso. Quem não quer se recuperar continua lá tramando, fazendo esse tipo de coisa. Ainda aparece ainda funcionários querendo contribuir com esse tipo de postura. Tem gente ruim em tudo quanto é lugar, né? Vamos agora direto à região de Pedreiras. É que um homem natural da cidade de Pedreiras foi encontrado morto, com sinais de violência em Imperatriz. Quem tem as informações é o repórter Clerton Souza. Bom dia, Clerton. Bom dia, Humberto. Bom dia aos nossos ouvintes que acompanham a programação do Jornal da Manhã aqui na sua rádio favorita. Vamos às informações aqui do Médio Mearim. Ontem pela manhã, o delegado praxista Liz Martins, da Delegacia de Homicídio de Imperatriz, concedeu uma entrevista, Humberto Fernandes, a um programa de TV local na cidade de Imperatriz sobre a localização de um corpo de um homem identificado por Carlos Johnson Vieira Gomes, de 26 anos, que seria natural aqui de Pedreiras. De acordo com o delegado, as causas da morte ainda são desconhecidas, mas o corpo do homem foi encontrado com vários sinais de violência. A Polícia Civil aguarda agora o laudo do IML para saber as causas. Vamos ouvir o delegado praxista-lhes, que deu uma entrevista a uma TV local, em Imperatriz. Olha, até o achado cadavérico, né, não havia identificação da vítima. No entanto, surgiram informações e elas acabaram de ser confirmadas, né, porque familiares da vítima já estão em Imperatriz e estão no IML, fizeram reconhecimento do corpo e trata-se de um indivíduo do município de Pedreiras, né, que teve o corpo encontrado aqui em Imperatriz. É o Carlos Johnson, indivíduo de 26 anos, teve a causa da morte ainda não foi revelada porque aguardamos a conclusão do laudo de necrópsia para poder divulgar o que causou a morte, mas provavelmente a morte foi provocada por algum instrumento, por causas violentas, né? É o que eu quero afirmar, porém, o instrumento utilizado no crime ainda não foi identificado. A gente aguarda aí o resultado desse exame de necrópsia para poder fazer a divulgação do que causou a morte da vítima. A identificação, claro, facilitou principalmente para a família por conta daquela tatuagem, né? Sem dúvidas, né? É uma tatuagem bem diferente e logo que foi encaminhada, né? Foi encaminhada até para as autoridades de Pedreiras e bastante se assemelhou com a tatuagem de um indivíduo que já se investigava a possível identidade e aguardávamos apenas a vinda dos familiares para o fechamento dessa identificação. De acordo com o que falou o delegado, a identificação só foi possível por conta de uma tatuagem. Carlos Johnson
já esteve preso na Penitenciária Regional de Pedreiras pelo crime de roubo praticado contra um vendedor de joias aqui em Pedreiras, causando um prejuízo estimado de R$150 mil na vítima. Central de Notícias, com reportagem de Clerton Souza para o Jornal da Manhã. Obrigado ao repórter Clerton Souza pelas informações aí direto da Regional de Pedreiras. E agora vamos para a região de Pindaré Mirim. Vamos chamar o Janiélio Santos. Grande abraço aí ao nosso amigo Janiélio Santos. Olha, foi terror, foi madrugada de terror no município de Monção. Bandidos explodiram a agência do Bradesco, fizeram reféns e fugiram de quê? De barco. Né? Fugiram de barco. Conta essa história, Janiélio. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. O arrombamento no município de Monção aconteceu por volta de 1h da madrugada de ontem. De acordo com informações, 10 criminosos fortemente armados chegaram ao município e renderam algumas pessoas que estavam na praça da cidade. De lá, eles seguiram direto para a agência bancária, onde utilizaram dinamites para explodir o cofre central. Não há nenhuma informação sobre a quantia que foi levada da agência bancária. Na saída, os criminosos efetuaram vários disparos na tentativa de intimidar a polícia e também a população local. Eles fugiram em um veículo que foi encontrado depois incendiado. Para a polícia, há uma dificuldade para localizar os criminosos, pois o município de Monção é conhecido por dar acesso a outros locais, inclusive outras cidades. Os criminosos utilizaram o rio Pindaré para facilitar a fuga. As informações preliminares são que eram em torno de 8 ou 10 homens, bem armados, e fugiram em direção à região dos lagos, ali do interior de Monção. E lá, chegando, abandonaram o veículo no qual estavam, atearam fogo e fugiram em barcos, em direção ali, provavelmente, o município de Cajari, ali na Baixada Maranhense, onde dá também acesso por estrada a Pedro do Rosário e outros lugares ali, perto de Pinheiros, Edoca, essa região. Então nós não temos a certeza de qual foi a rota adotada por eles, mas a priori são essas as informações e as nossas equipes, nosso serviço de inteligência também está em campo para ver se consegue mais informações, algo mais concreto do paradeiro deles. A informação que nós temos é que os criminosos tentaram impedir que a Força Policial de Monção recebesse ajuda do 7º Batalhão, colocando barreiras na estrada, não é isso? Exatamente, eles jogaram miguelitos, que são os grampos de ferro que furam o pneu dos veículos que por ali passam. Então teve que ir com bastante cautela, cuidado, devagar, para não correr o risco de capotar nossas viaturas. E isso atrasou um pouco a nossa chegada no local, o reforço que foi em apoio à equipe de Monção atrasou nossa chegada lá. E quando chegamos, eles tinham já fugido. Chegamos poucos minutos mesmo antes da partida deles lá no lago, porque as pegadas eram recentes, o fogo no carro estava recente. Então eles conseguiram atrasar nossa chegada lá, o que provavelmente faria com que nós os prendêssemos. Porém, ressalta-se que não há ninguém mais ferido mais gravemente, o que é importante, nenhuma vida foi perdida, em especial vida de pessoas inocentes. E agora nosso trabalho é continuar as buscas e tentar capturá-los. Central de Notícia de Pindaré Mirim, Janiélio Santos. Obrigado ao repórter Janiélio, grande jornalista Janiélio, Quero que você participe mais vezes aqui do programa, que traga mais informações, mais notícias aí dessa região. Tem um pessoal aqui em São Luís que fica querendo saber das notícias, de tudo que acontece aí nessa região. E aí o nosso amigo Janiélio está convocado a ser o nosso colaborador aí da região de Pindaré Mirim. Esse pessoal dessa região aí, Santo Inês todo, pode trazer as informações daí que a gente agradece muito. Coronavírus. Ainda falando de coronavírus, vamos trazer as informações. É que o Maranhão atingiu nesta segunda-feira o patamar de 320.832 casos e 9.164 mortes
pela doença. O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou 445 casos da doença e 17 óbitos nas últimas 24 horas que antecederam a divulgação do boletim. Continua em queda, continua reduzindo, vamos aumentar isso, vamos reduzir ao passo também que a vacinação vai avançando, a gente percebe uma redução no número de casos, no número de internações, no número de mortes e vamos continuar avançando. Os leitos exclusivos para as Covid-19, a ocupação aí é de 83% em São Luís e Imperatriz já é de 54%. E foram reabertos esta semana os postos drive-thru para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isso aconteceu aqui, aconteceu em São Luís e aconteceu em Imperatriz. E olha, mais de 235 mil doses da vacina contra a Covid-19 já estão sendo distribuídas nos municípios dos municípios do estado do Maranhão. Essas vacinas estão sendo enviadas aí através de avião, de carro e tal, de todo. E aí foram os municípios contemplados, foram Bequimão, Perimirim, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Santa Helena, Turilândia. A distribuição deve ser concluída hoje. E após veiculação de uma matéria no jornal Folha de São Paulo sobre a aplicação de doses de vacina contra o coronavírus, aquelas vacinas vencidas, as prefeituras negaram a aplicação dessas doses, né? Diz que foram dentro do prazo de validade. Vamos entender o que realmente houve na matéria de Rebeca Cavalcante. Prefeituras de todo o país estão negando que teriam aplicado doses vencidas do imunizante AstraZeneca. A denúncia foi publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 2 de julho. Em nota, a maioria das prefeituras citadas defendeu que houve uma defasagem no registro de aplicação de vacinas entre os sistemas municipais e dos estaduais e federal. Segundo a reportagem, 1.532 municípios teriam aplicado 26 mil doses vencidas. Desses, Maringá lideraria o ranking com 3.536 aplicações após o prazo de vencimento. Segundo o secretário de Saúde do município, Marcelo Puzzi, o lançamento no sistema Conect SUS está diferente do dia da aplicação da dose. Isso porque, no começo da vacinação, a transferência de dados demorava a chegar no Ministério da Saúde, levando até 2 meses. Portanto, os lotes elencados são do início da vacinação e foram aplicados antes da data do vencimento. De acordo com ele, portanto, não houve vacinação de doses vencidas, e sim um erro no sistema do SUS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. No próximo bloco a gente segue com um giro de notícias, trazendo informações para vocês. E olha, vai ter coisa cancelada no próximo bloco. Eu volto já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
da rádio Antena 10, né? O diretor da rádio Antena 10, lá da cidade de Amarante, no Maranhão, um grande companheiro, um grande nome do rádio brasileiro, o Zé do Rádio. Um abraço a ele também. Ao irmão Osiels, no residencial Luiz Boa, em Bacabal. Ao Ayrton e a Tânia, na fazenda JG em Bela Vista, também em Bacabal. A irmã Rosilda, também em Bela Vista, em Bacabal. O irmão Arlindo, também de Bela Vista, ouvindo pela rádio Bela Vista, né? É o pessoal de Bela Vista ouvindo pela rádio Bela Vista de Bacabal. Grande abraço a vocês. Quero mandar um abraço também para a professora Divina Portela e o cantor gospel Portela em Pedro do Rosário, acompanhando pela rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Maranhão. A Leonilda dos Prazeres Silva, de Vitorino Freire. Grande abraço ao pessoal e ao pessoal da rádio Recursal FM. A dona Edilza, em São Luís, ouvindo pelo portal Central de Notícias. Você pode acompanhar as informações do Jornal da Manhã, onde você não está tendo oportunidade de ouvir ainda pelas rádios. Você pode acompanhar direto no portal centraldenoticias.radio.br. Tem muitas as notícias. Esse é um site, um portal de notícias que você pode confiar. As informações lá não tem negócio de enrolação, não tem esse negócio de fofoquinha de ouvir dizer, não. O que tem lá é tudo verdade. E vamos mandar também um abraço para o Marcos Leandro, caminhoneiro, ouvindo também pelo portal da Central de Notícias. Cancelamento. Para onde vai o cancelamento de hoje? Pelo amor de Deus. Esse cancelamento de hoje vai para alguém que está distante, espero que chegue aos ouvidos dele, né? É para o Paulo Guedes, para o ministro da Economia. Por que será se o Paulo Guedes não sabe fazer conta do tanto da Dilma? Não é possível. A Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina, um aumento no preço do diesel e aumento, veja só, aumento no gás de cozinha, gente. Pelo amor de Deus, gás de cozinha com mais de 14 milhões de pais de família, de pessoas desempregadas no nosso país, continuar aumentando o gás de cozinha, isso é de uma maldade tamanha, né? Então aumenta a partir de hoje, segundo a estatal, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleos e derivados. Tá vendo o tamanho da explicação? Como é bonita a explicação? Os patamares internacionais de preços de petróleos e derivados. E aí sobra para quem? Pro pobre, que está desempregado, que não tá voltando para cozinhar no carvão, né, porque não consegue mais comprar um botijão de gás para acender um fogo dentro de casa. Quem tem as informações é Lígia Souto. Para a gasolina, o aumento médio de 16 centavos vai elevar o litro do combustível nas refinarias de R$ 2,53 para R$ 2,69. Já o diesel terá um reajuste médio de 10 centavos por litro e passará a custar R$ 2,81 nas refinarias da Petrobras. A estatal anunciou ainda que o preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,60 por quilo, o que representa um aumento médio de 20 centavos por quilo. A companhia explicou que evita repassar imediatamente a volatilidade externa aos preços do mercado interno, mas busca o equilíbrio de seus valores com o mercado internacional e a taxa de câmbio. Segundo a estatal, tal alinhamento é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sem risco de desabastecimento pelos diferentes setores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. Até chegar aos consumidores finais, os preços cobrados nas refinarias da Petrobras, na venda às distribuidoras, são acrescidos de impostos, custos para mistura obrigatória de biocombustível, margem de lucro de distribuidoras e revendedoras e outros custos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Olha, sobre esse assunto nós vamos chamar o comentário de Chico de Paula, direto do Rio de Janeiro. Pois bem, você lembra dos fogareiros, aquele equipamento rudimentar que as pessoas, principalmente as mais pobres, utilizavam e ainda utilizam para cozinhar comida? Quase aposentado,
ele volta como uma necessidade para as famílias que enfrentam sucessivas altas no preço do botijão de gás, que vai voltar a aumentar a partir desta terça-feira. É verdade que o governo diz que o aumento anunciado para os combustíveis não será repassado aos consumidores finais, mas essa não é uma promessa confiável. Primeiro, porque vem de um governo que nem de longe suscita confiança. Segundo, porque a história mostra que tão logo a Petrobras espirra um reajuste nos valores dos combustíveis, os distribuidores já estão bastante resfriados. Sendo o maior vilão da inflação em 2021, mais este aumento no preço dos combustíveis promete pressionar as famílias mais pobres no momento de alta no desemprego e no desalento causado pela pandemia e pela incompetência do governo Bolsonaro. Quem tem os seus fogareiros, hora de colocar o carvão para queimar. Central de Notícias do Rio de Janeiro, Chico de Paula para o Jornal da Manhã. Chico de Paula é doutor em comunicação pela Universidade Fluminense, mestre em políticas públicas e bacharel em direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Advogado e jornalista, é da cidade de Lago da Pedra e radicado no Rio de Janeiro desde 1999. Os comentários dos nossos comentaristas, as opiniões dos nossos comentaristas não representam necessariamente a opinião da Central de Notícias. E olha aqui, a gente traz as notícias ruins, a gente critica, mas a gente também mostra o lado bom, porque aqui não tem negócio de paixão não. O que é verdade tem que ser dito. O presidente Jair Bolsonaro está discutindo o aumento do Bolsa Família para R$300. Não é para R$300. É para compensar, daria para compensar a compra do gás de cozinha, né? Pode ser. Vamos ouvir, vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Olha, o governo está acertando os últimos detalhes do novo Bolsa Família. Um dos pontos que está gerando muita discussão é a questão do valor médio do programa. De acordo com informações de bastidores, o presidente Jair Bolsonaro ainda insiste na ideia de puxar essa média para R$300. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, que é responsável pelos pagamentos, o valor médio de repasse do Bolsa Família é hoje de R$190. A ideia do governo federal é fazer esse patamar subir na nova versão do programa. Agora falta saber de quanto seria esse aumento. O desejo do Ministério da Economia era deixar tudo na casa dos R$250. Em uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que o valor médio do pagamentos do Bolsa Família seria de R$300. E uma outra notícia boa também é que o governo federal anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. O benefício acabaria em julho e com a prorrogação também será pago em agosto, setembro e outubro. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o decreto da prorrogação já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e será publicado nesta terça-feira, dia 6 de julho. O Ministério da Cidadania informou que serão mantidos os valores pagos atualmente. Pessoas que moram sozinhas, R$150 por mês. Mulheres chefes de família, R$375 por mês. Demais beneficiários, R$250 por mês. O calendário completo de pagamento ainda precisa ser divulgado pela Caixa Econômica Federal, responsável por fazer os depósitos. Com informações de Brasília, Nildo Costa, para o Jornal da Manhã. Obrigado, repórter Nildo Costa, pelas informações direto de Brasília. E ontem à noite aconteceu uma reunião e foi confirmado a prorrogação do auxílio emergencial. Nós vamos voltar a Brasília agora com Luciana Castro. O benefício, que terminaria agora em julho, será estendido até outubro deste ano. Em pronunciamento por meio de rede social, acompanhado do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e ministros de Estado, Bolsonaro disse que o novo valor do Bolsa Família também será analisado. Enquanto acertamos aí o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem.
Pacheco disse que uma das principais demandas do parlamento é a assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil e a prorrogação do auxílio pelo Poder Executivo é motivo de satisfação para o Congresso. E juntamente com o enfrentamento à pandemia, com a vacinação em grande escala à população brasileira, essa é uma combinação que é fundamental para o Brasil melhorar suas condições para os brasileiros. Na ocasião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o retorno da economia e a vacinação em massa. Então vão ser 7 meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem um controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá, e aí aterrissamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. Também foi editada uma medida provisória que abre crédito extraordinário para custear o pagamento complementar do auxílio. No mês passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o custo mensal do programa, que paga um benefício médio de R$ 250 por família, é de R$ 9 bilhões. A Promo Amiga Uninter já começou! Chame seus melhores amigos, aproveite o desconto de até 70% em diversos cursos de graduação e pós-graduação à distância e inscreva-se agora! Uninter.com. De Brasília, Luciana Castro. Obrigado às informações direto de Brasília com a repórter Luciana Castro, e no próximo bloco vamos falar sobre o PAS 2021 da Universidade Estadual do Maranhão e vamos ter diversos outros assuntos importantíssimos para você. É só segurar um minuto só que eu volto já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui pela sua emissora. Aquele abraço, carinho especial para você que tem aquele cuidado de ir no portal da Central de Notícias. Vai lá, centraldenoticias.radio.br, faz o seu cadastro, não é, para que a gente possa acompanhar aqui. São milhares de pessoas que estão acessando o portal da Central de Notícias e isso eu quero agradecer com muito carinho a vocês, não é? Que estão tendo cuidado de ir lá fazer o cadastro no portal da Central de Notícias. Quando você clica numa matéria em áudio, aí você é encaminhado lá para aquela área de login. Na área do login, você aperta lá e diz, não sou cadastrado, não é? Não sou cadastrado, cadastre-se. Aí você coloca seu nome, a cidade onde você mora, o estado, pede o seu e-mail e aí você preenche lá, faz uma senhazinha para você e a partir dali você está autorizado a ouvir todos os áudios do portal da Central de Notícias. É um procedimento simples. Aí você guarda a sua senha para quando você voltar, o seu e-mail e a sua senha, para quando você voltar a conferir. E aí a gente tem que agradecer esse carinho e a confiança das pessoas em estar buscando realmente um portal que lhe dá a garantia de que o que está lá é verdade, as notícias que são publicadas é verdade. No meio de tanta fofoca, de tanta fake news, não é? É bom ter um local seguro para você saber, senão, se está acontecendo de verdade, está na Central de Notícias. Eu vou olhar na Central de Notícias. O que rola na rede?
O que rola na rede nesse início de semana é uma surpresa ao vice-governador Carlos Brandão, que está sendo discutido no meio político durante essa semana. O assunto está sendo comentado em todas as redes sociais. É que, segundo o que vem sendo postado, o ex-prefeito Miltinho aproveitou a ida de Carlos Brandão para cumprir uma agenda no município e levou ele a um local para fazer um lanche. Chegando lá nesse local, Brandão foi surpreendido por mais de 50 prefeitos, uns 6 ex-prefeitos, vereadores, deputados e outras lideranças políticas. O Brandão, aí, como é a característica dele, ficou mais vermelho do que já é, mas claro, ficou muito feliz com o que aconteceu, né? Então esse é um assunto que vem sendo discutido nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O pessoal tem postado muitos comentários a respeito desse assunto nesse início de semana. E o desdobramento disso é que esse evento teria motivado o governador Flávio Dino a convidar o Everton Rocha e Carlos Brandão para uma reunião no Palácio dos Leões para discutir a sucessão estadual do ano que vem. Todos saíram dessa reunião lá no Palácio dos Leões falando em unidade do grupo, né? Unidade do grupo. Diz que todo mundo vai marchar unido. Vamos torcer, vamos aguardar os desdobramentos dessas reuniões. Vamos falar da Universidade Estadual do Maranhão, é um registro muito bom. O que aconteceu nesta segunda-feira, foi realizada a etapa única do processo seletivo de acesso à educação superior PAS 2021, para o segundo grupo de candidatos. Ao todo, 20.236 candidatos eram esperados nesse último dia, mas somente 10.781, cerca de 56% dos candidatos, compareceram aos locais das provas, né? Então é um negócio sério. Será ainda o pessoal está com medo da pandemia ou se está havendo algum desinteresse? O cidadão fez a inscrição, se inscreveu tudo lá para participar do processo seletivo da Universidade Estadual do Maranhão, mas não compareceu para participar das provas. Outro assunto interessante é que produtores de pescado terão um impulso para a atividade com a entrega de motores para canoa de pesca artesanal. No total, 350 motores foram entregues nesta segunda-feira. Vamos chamar a repórter Kessia Carvalho com mais informações. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que no Maranhão mais de 47 mil famílias vivem exclusivamente da pesca artesanal, que tem papel fundamental na geração de mão de obra e de renda para milhares de pessoas. Pensando nisso, o governo do estado realizou nesta segunda-feira a entrega de 350 motores para a canoa de pesca artesanal, contemplando assim 7 municípios maranhenses. Segundo o governador Flávio Dino, só é possível pensar em desenvolvimento aqui no Maranhão, pensando também no trabalho dos pescadores. Nós respeitamos muito o trabalho dos pescadores e das pescadoras artesanais. Temos o segundo maior litoral do Brasil, muitas bacias hidrográficas perenes, lagos, e por isso a pesca é um caminho de sustento de milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas no Maranhão. A ação faz parte do estímulo da gestão estadual aos pequenos produtores. Foram beneficiados com a entrega desta segunda os municípios de Araioses, Água Doce, Barreirinhas, Duque Bacelar, Primeira Cruz, Tutóia e Humberto de Campos. Representado na cerimônia pelo prefeito Luiz Fernando. Nas palavras dele, a ação é um ato de apoio do governo a quem mais precisa. Ter essa doação de motores, a nossos pescadores vai desenvolver muito a renda do nosso município. É um ato de apoio àqueles que mais precisam, do governo do estado junto com a prefeitura, e nós só temos a agradecer a esse governo.
Seu José Ricardo trabalha com a pesca artesanal na região de Araioses. Para ele, os motores chegam em boa hora. Que às vezes precisa, não tem como se deslocar para outro local para pescar e eles chegaram no momento certo para ajudar as famílias também que necessitam da minha comunidade, né? Os motores entregues hoje vão contribuir na substituição ao trabalho manual, gerando mais rapidez e melhor qualidade da atividade pesqueira nas cidades beneficiadas e em todo o estado. De São Luís, Kessia Carvalho. Esporte. Agora as notícias do esporte. Sampaio Corrêa anuncia retorno de Jackson, o atacante da equipe da Série B de 2020. Repórter Jalber Peri. O Sampaio fechou a contratação do atacante Jackson para a Série B. O atleta tem 28 anos e esteve no clube em 2020, quando marcou 10 gols em 35 jogos disputados. No início da temporada passada, Jackson era reserva e assumiu a titularidade na equipe somente na reta final do campeonato, após a saída de Caio Dantas. Ele chega a São Luís nesta terça-feira, quando já iniciará os exames médicos. Como ele estava jogando na Arábia Saudita, só poderá atuar pelo Sampaio em agosto, com a abertura da janela de transferência internacional. A equipe tricolor já reiniciou os treinamentos de preparação para a partida da próxima sexta-feira contra o Vasco da Gama em São Januário. O Sampaio vem de uma vitória no último sábado contra o Londrina, por 1-0 em São Luís. O time ocupa a terceira colocação na Série B com 18 pontos. E depois de ficar apenas no empate de 1-1 contra o Imperatriz pela Série D, o Motoclube já treina forte para enfrentar o 4 de julho do Piauí no próximo final de semana. Para essa partida, o rubro-negro maranhense já tem 2 baixas confirmadas. O volante Codó, que cumprirá a suspensão pelo 3º cartão amarelo, e ainda o atacante Ted Love, que foi expulso contra o Imperatriz. Na posição de Codó, Vander deve se manter como primeiro volante. Já no ataque, o Wallace Lima deve ter pela primeira vez nessa temporada a possibilidade de começar entre os titulares. Já o Juventude, depois que perdeu para o Paragominas nesse final de semana, a torcida voltou a pedir a saída do gerente de futebol, Miguel Júnior. O time já acumula 2 derrotas na Série D e ocupa a 7ª posição do Grupo A2 com apenas 5 pontos conquistados. Para a partida contra o Tocantinópolis, que acontecerá no próximo domingo em São Mateus, a equipe já terá o retorno do zagueiro Betão e o volante Baiano, que ficaram de fora do último jogo por questões disciplinares. O meio-atacante Bismarck, que foi contratado recentemente, deve ser o camisa 10 da equipe. No ataque, Naô deve brigar pela posição de titular com o Cris Maranhense. Naô estava no departamento médico do clube e reiniciou os treinamentos nesta segunda-feira. E o Cavalo de Aço realizou coletiva de imprensa na tarde de ontem. A mesma foi transmitida pelas redes sociais do clube. Na oportunidade, o treinador Mirandinha e o zagueiro Romário falaram do empate da equipe conquistado contra o Motoclube no último final de semana em São Luís. Com informações do esporte, Jalber Pereira para o Jornal da Manhã. Obrigado ao repórter Jalber Pereira pelas informações. Vamos agora aos resultados dos jogos da segunda-feira com a repórter Beatriz Marques. Bom dia, Beatriz. E no esporte a gente começa falando da semifinal da Copa América. Brasil marcou 1-0 no Peru com o gol de Lucas Paquetá ainda no primeiro tempo. Boa jogada de Neymar e foi só. O Brasil não se encontrou, sofreu, mas passou a final que acontece sábado no Maracanã. Hoje, terça-feira, tem Argentina e Colômbia às 22 horas no Mané Garrincha. Pela Série B, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba às 19 horas e o CRB duela com o Botafogo às 21h30. Pela Liga de Basquete Feminino, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Ituano às 19h30 em São Luís. Faltam 2 jogos para os playoffs. Também tem jogo pela Eurocopa, a semifinal Itália e Espanha duelam às 16 horas. No Campeonato Brasileiro de Jogos Eletrônicos, o CBLOL Flamengo perdeu, mas segue firme na liderança. E amanhã, quarta-feira, tem 8 jogos pela Série A, 3 deles às 18 horas, Fortaleza e América Mineiro, Bahia encara o Juventude e o Bragantino, líder, pega o Cuiabá. Às 19 horas, 2 partidas, tem Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo.
Às 19h15, um jogo entre Atlético Goianiense e Sport. Às 21h30 tem 2 partidas. Fluminense encarando o Ceará e o Internacional joga contra o São Paulo. Bragantino é o líder e permanece invicto até agora. Cuiabá, São Paulo, Chapecoense e Grêmio chegam à 10ª rodada sem vencer e seguem na zona de rebaixamento. Da redação da Central de Notícias para o Jornal da Manhã, Beatriz Marques. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, repórter Beatriz Marques, sempre com a voz bonita, trazendo as informações do esporte para você. Vendo aí o pessoal me mandando aí do interior do Maranhão, os radinhos lá no interior, radinho lá no povoado distante, o pessoal que está trabalhando, acompanhando o nosso programa, e isso é que é mais gostoso de fazer um programa aqui, né? Formosa da Serra Negra, Rádio Formosa FM, direção do Chico Band, Capinzal do Norte, lá na Rádio Cidade FM, do nosso amigo William, direção do nosso amigo William Coelho, lá do Centro Novo do Maranhão, o pessoal da Rádio Conquista, do nosso amigo Antônio, em Pedreiras, a Rádio Alternativa FM, do nosso amigo Hélio Rocha, a Vale FM, do nosso amigo Cleiton Souza, Rádio Alternativo, quem mais? A Cidade Livre, lá de Coelho Neto, do nosso amigo Franco Filho. Tem a rádio também do nosso amigo Domingos. O nosso amigo Domingos está sempre veiculando o nosso programa. Maranhãozinho, tem a Juventude FM, direção do Manuel, e a Rádio Via Cabo, do Pablo. Barra do Corda, Rádio Gitirana FM, do nosso amigo Wilson. Abraço também ao nosso correspondente lá, que tá devendo informações, notícias para cá, nosso amigo Astrogildo Melo. Vamos encerrar porque o nosso tempo acabou. O Jornal da Manhã é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias, muita gente envolvida nessa produção, mas a responsabilidade maior fica aqui na técnica de James Chaves. A apresentação é desse amigo de vocês, Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário. A todos, um bom dia e até lá. Acabamos de apresentar Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Aqui o ouvinte em primeiro lugar.